Primeiro, professor, obrigada. Uma honra de novo poder falar um pouquinho bem rápido. Eu sou biomédica de formação, eu fiz licenciatura na USP, as matérias de biologia para licenciatura. Mas o curso de biomedicina, eu sou da segunda turma do curso da escola, da então Escola Paulista de Medicina, que não era universidade, era uma escola federal de medicina no estado de São Paulo. E esse curso foi um curso assim. ah, Quando eu entrei no curso, bem rapidamente, eu chorei Hum. como. Eu me senti uma fracassada, porque eu queria medicina, mas tinha terminado de chegar de uma viagem de um ano sozinha lá nos Estados Unidos com a American Field Service, AFS. Aí eu pus só a faculdade na cidade de São Paulo. Teria entrado em Ribeirão pela nota, mas eu não pus. E aí eu me senti uma fracassada. Meu pai, brilhantemente, disse: em vez de chorar, vai lá e vê o que é. Não é o que você gosta. O senhor sabe que dos 20 alunos, 18 continuaram, tinha passagem para medicina, só dois passaram para medicina depois que concluíram o curso. Tive grandes mestres, grandes professores. E aí nunca pensei que iria entrar no futuro com política científica, mas acabou acontecendo. Eu fui pró-reitora de graduação durante um mandato, né, 4 anos. Fui de pós-graduação em pesquisa, chefia de departamento, todas aquelas coisas. Mas tem uma coisa que eu faço questão para o jovem, que na minha época me marcou e me marca até hoje, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Eu sou sócia da SBPC desde 1969, ainda na graduação. E eu sempre estou nas reuniões da SBPC, porque é um palco que hoje os nossos estudantes estão indo para muito para o específico, estão perdendo um pouco da noção do todo. E eu acabei, professor, olha que loucura, presidente, primeiro vice-presidente, junto com meu grande amigo Marco Antônio Raupp. Infelizmente já se foi. Depois presidente. E, de repente, eu virei a primeira mulher em 106 anos a presidir a Academia Brasileira de Ciências. Então, quem é a Helena Nardi? É uma pessoa que teve muita sorte na vida. Muita. A Helena Nader é mãe de 5 filhos do coração, 4 filhos, 3 do coração e uma minha com meu companheiro. Avó de 6 netos do coração e 2 netos, ah, porque todos eu sou a mamacita e a vovó. E meus grandes mestres. A vida me ofereceu oportunidades. E eu acho que sempre eu as enxerguei, e quando não enxerguei, tinha alguém do meu lado que dizia: você não vai deixar isso passar, né? Então, é essa Helena Nader. Ter 7 cursos consecutivos já per si é uma grande vitória, porque significa que aquele projeto que o senhor idealizou há alguns anos atrás está dando certo e mais, você está trazendo pessoas para essa participação e do que eu pude ver, que é fantástico, de todo o Brasil. Então, eu queria dar boa tarde a todas e todos que vão assistir a esse curso, dar as boas-vindas e dizer que, para mim, esse curso ele tem uma capacidade que é fora de série,
porque o que vocês estão fazendo é criando uma comunidade que passa a refletir criticamente sobre ciência, ciência mundial, ciência brasileira e, sobretudo, né, eu diria, em como se faz essa avaliação da ciência. E eu diria que a primeira coisa que sempre me vem à mente quando se fala em métricas é elas são o mais relevante, na minha opinião, instrumento de gestão. E elas permitem acompanhar desempenho, identificar e orientar investimentos, identificar desigualdades, não só desigualdade entre regiões, mas desigualdade entre as diferentes áreas do conhecimento. O Brasil vai ter que investir pesado na área de inteligência artificial. Nós temos grandes nomes? Temos, mas estamos aquém daquilo que o país precisa. E tudo isso prestando contas à sociedade, né? O mundo hoje, eu acho que também é importante a gente localizar algumas coisas, né? O mundo hoje é um mundo com profundas mudanças, não só na geopolítica e na política, no senso estrito da palavra, o sistema científico mundial está imbuído nele. A ciência é muito mais global, ela é mais competitiva, e eu diria que cada vez mais ela está orientada por dados. E ela precisa de dados. Ah, eu diria que nessas últimas décadas, né, a gente teve algumas tendências que são parte prim mesmo do que foram essas duas, o século XXI, o século do conhecimento. Então, conhecimento tem um valor agregado. A gente luta aqui no Brasil, e isso eu vejo que tem vários gestores, vários formadores de opinião, vários diretores. A gente tenta, né, vocês e nós, mostrar isso para o Congresso Nacional, que é porque hoje o Brasil é um parlamentarismo, entre aspas, né? Então, o Congresso Nacional, eu vejo que houve uma perda de qualidade, mas não é culpa do Congresso, a culpa, eu vejo, é nossa, porque nenhum dos que estão lá chegou por pôr o pé na porta. Então, se é o que nós temos que dialogar com eles. E minha avó sempre gostava daquele água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, nós temos que continuar batendo, né? Então, o crescimento consistente do investimento em pesquisa e desenvolvimento aconteceu quando eu vejo os dados da OCDE, a média dos países da OCDE, os dados é de 24, chega a 2,4% do PIB. Mas tem países que são membros da OCDE que estão com 4% do PIB. E o nosso Brasil continua com seus 1,15, 17, comparado com os países da América Latina, é fora de sério que a gente investe. Mas eu quero me comparar porque o Brasil é muito comparativo ao norte, né? O norte investe mais. Talvez seja por isso que estão num grau de desenvolvimento, de inovação maior do que a gente. América Latina, o Brasil é estourado que mais investe. Depois do Brasil vem Chile e Colômbia com 0,3% do PIB. É irrisório. O que mais que nós tivemos nesse mundo globalizado?
a chamada expansão das universidades de pesquisa. Áreas que eram emergentes no final do século passado e início desse século, como inteligência artificial, materiais avançados, energias renováveis, hoje estão dominando. É impressionante o número, a produção científica nesses temas. E nesses países do norte, a gente vê uma grande articulação entre a ciência, a indústria, o setor produtivo não acadêmico e o Estado. Então, eu acho que esse contexto mostra um pouco o mundo chamado norte global, embora a gente vai ver que tem um sul, que é a China, que sai fora dessa caixinha. A gente vai ter que olhar em profundidade e fazer a água mole em pedra dura. Temos que convencer a todos, do executivo, do legislativo, no nível federal, estadual e municipal, do valor da ciência. E não adianta chegar e dizer, não, eu quero que vocês acreditem, porque eu estou falando que é relevante. Aí entra o trabalho que vocês desenvolvem. Quais são os dados? Quais são os números ou os aspectos que corroboram a importância do conhecimento? Então, isso é fundamental. Outra coisa que eu também queria deixar claro é que, para esses países, né, a competição científica internacional ela vai além da acadêmica, ela é econômica, ela é tecnológica e ela é geopolítica. Então, esse conjunto é que nós vamos ter que abordar para ver como é que todos juntos, essa comunidade que pensa o Brasil que queremos, que é um Brasil forte de educação e ciência, como é que ele pode alcançar esses objetivos, né? Quando a gente olha a história do Brasil, né, que aonde chegamos, não foi por acaso. Ele foi construído, deve ter bastante jovens nesse curso. Eu que já sou bem mais velha, eu tenho um orgulho da ciência brasileira. Pelo seguinte, foram décadas de pesquisadores e de políticas públicas consistentes. E isso é que levou o Brasil a formar milhares de doutores, consolidar universidades e construir uma comunidade científica que é respeitada internacionalmente. O Brasil, por exemplo, está no ranking de número de publicações do Scopus, 13º, 14º posição. Tem até um trabalho incrível, que eu acho que ele já deve ter feito palestra para vocês, o nosso querido Brito Cruz, que é incrível, mostrando. Não é que o Brasil estava crescendo exponencialmente a produção, e agora atingiu um platô. Por quê? Porque outros países estão crescendo exponencialmente. Então, não é que a nossa produção científica diminuiu, ela platonou, o que é bom por um lado, mas sendo um país ainda em que a ciência não é o forte, eu gostaria de ter um crescimento ainda exponencial. Mas que mais que a gente teve? Criação do CNPq, da CAPES, que estão fazendo 75 anos, então é muito jovem. Nós tivemos a criação das fundações estaduais de apoio à pesquisa, a mais antiga de todas, a FAPESP, que subvenciona, dá grante para o programa Métricas, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
e os fundos setoriais que foi criado no governo do Fernando Henrique Cardoso, quando o Sardenberg era ministro, e o secretário executivo era o nosso querido amigo Pacheco, que teve a brilhante ideia da criação dos fundos setoriais. Então, esse conjunto, 75 anos, começando CAPES e CNPq. E outra coisa que eu vejo é a avaliação da CAPES teve um impacto muito positivo na produção científica brasileira. Se não fosse, eu não tenho como provar isso, mas se não fosse a avaliação da CAPES, nós continuaríamos tendo prateleiras e prateleiras de teses que não viravam nem produto, nem um paper. Em 1970, o Brasil publicava 100 artigos científicos por ano. A CAPES resolve fazer a avaliação. E aí vou numa área que é a área que eu trabalho, biomédica. O que, que você vê? As pessoas criaram o gosto da publicação. A área médica, que não publicava, é hoje, e a biomédica, a área responsável por 51% das produções científicas brasileiras. Então, Santa Capes que teve essa ideia, né? Porque antes, os rankings, até eu estava lembrando, um dos rankings que acontecia era a revista Playboy, que ranqueava os programas de pós-graduação. Ela dizia esse, aquele. Então, a gente evoluiu muito nesses últimos 50 anos. E o atual PNPG, professor, é também o sétimo PNPG. É a sétima versão do curso e o 7 PNPG. E é importante a gente ver o que, que ele aborda, os tópicos. Equidade e diversidade na pós-graduação, assimetria regional e mobilidade internacional, a mobilidade acadêmica entre instituições do Brasil. Não temos, é muito pequena. Avaliação da pós-graduação estrito sensus, que vai ter que ser revista. O que, que aconteceu com os egressos e os ingressantes? Ver o que, que é esse perfil, o que, que ele mudou. A internacionalização e a visibilidade global, a pesquisa institucionalizada, a extensão e a inovação, porque a inovação dentro da universidade é a parceria com o setor produtivo não acadêmico. E tem um dado que eu acho muito importante, que vai ser olhado, não é para todos os programas a mesma coisa. Cada programa tem que achar qual é o seu nicho. Pós-graduação e educação básica. Porque assim como eu tenho orgulho da pós-graduação, eu tenho vergonha da educação básica. Então, nós temos e somos um país que precisa investir agora em tudo, da maternidade à pós-graduação. Não dá para dizer eu vou fazer só isso, eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo, porque nós estamos ficando um país mais velho. A taxa de crescimento diminuiu. Então, uma outra coisa que é interessante que a CAPES fez, e que também deve nortear a gente a buscar informações, é a Agenda Nacional para a Formação de Pessoal de Nível Superior. Eles tiveram debates em todos os estados da federação e no Distrito Federal, em cada um deles, e viram os principais macrotemas. E uma coisa que foi interessante, que embora individuais, tem uma redundância no que se refere. Desenvolvimento sustentável e regional, são 5 coisas que se repetem. Política pública, gestão e governança, empreendedorismo e economia verde,
transformação digital, tecnologias da informação e comunicação e inteligência artificial. E, por último, indústria, inovação tecnológica e negócio. Então, para que servem as métricas? Você já sabe muito mais do que eu, né? E de quando começou até hoje, eu me lembro que começava primeiro o número de publicações, já era. Segundo, publicações indexadas na base de dados internacionais, porque a maioria dos nossos periódicos não eram indexados. Então, o Brasil deu um salto qualitativo também na indexação, na base da Scopus, da Elsevier, e temos que ter muito orgulho. Nós temos uma base que começou como um sonho e hoje está espalhada pelo mundo, que é o Cielo. Cielo é uma base de dados que a gente não pode deixar de dizer, vamos mantê-la, porque não podemos ficar dependentes só dos grandes publishers. E a Cielo é uma base, FAPESP novamente teve um papel fundamental, e além da FAPESP, vários atores, né? E agora ela vai ser criada uma forma jurídica, ainda estão decidindo o formato. Então, era número de publicações. Daí começou, mas publica muito, mas para que serve? Aí, citações. Aí, mas está cheio de autocitação. Então, tira a autocitação. Fator de impacto das revistas, que tem um artigo escrito pelo meu companheiro, já falecido, Dietrich Kalpeter Dietrich, em que ele dizia: tem revistas que deveriam se ajoelhar ao Brasil, porque os trabalhos, revistas de impacto ao redor de três, os mais altas citações são dos artigos brasileiros. E tem outras onde a gente prejudicou, porque muito pouca citação. Então, o fator de impacto da revista é importante? É, mas não é a razão de ser. Né? Não é que o que está na Nature é muito melhor do que o que saiu nos Annals of alguma coisa. Então, esses indicadores foram insuficientes. E aí, o que eu gostaria também de trazer? Para que servem esses indicadores? Tá? Porque a ciência produz múltiplos valores. Então, ela forma pessoas, ela aumenta o conhecimento fundamental, deixa, como diz nosso amigo comum, Hernan Chaimovich, deixar a humanidade mais inteligente, só de agregar valor de conhecimento. Pode vir a ter uma utilização ou não. Soluções para problemas sociais, a inovação e o impacto para políticas públicas. E aqui também eu trago um exemplo de novo da FAPESP, que o Biota FAPESP, que é um programa já velhinho, né, que está sempre se auto-renovando, o Biota FAPESP é responsável por criação de duas legislações do Estado de São Paulo. Então, isso é um dado forte. Para que serve essa ciência? Está aqui, ó, duas leis. Ah, eu ia contar uma historinha minha, mas eu vou deixar. É que quando eu comecei, né, bem jovem, o pessoal dizia: "E o que você estuda?" Eu disse: eu trabalho com moléculas que estão, macromoléculas que estão na superfície das células, e uma delas é especificamente dentro de mastócito. Trabalho de ciência básica. Aí a pessoa dizia: mas para que serve? E a resposta naquela época não era simples. Nós estávamos começando uma área que não tinha.
Era uma área inédita, globalmente, muito poucas pessoas. E hoje eu vejo o seguinte: a gente conseguiu, com esses estudos, mostrar processos fundamentais da biologia celular, com impactos nas áreas de imuno, câncer e biotecnologia. Então, o que essa experiência me ensinou? Que a ciência leva tempo, precisa. O que é mais importante? A liberdade intelectual. E precisa de avaliação cuidadosa. Porque se a gente pegar o impacto imediato, corre o risco de desestimular aquilo que leva mais tempo e que pode transformar o conhecimento no futuro. Mas a gente também tem que ter os parâmetros para hoje, para amanhã e para um outro, para um pouco mais tarde. Não é fácil. Não é fácil porque você também não quer que aqueles que não gostam da ciência se justifiquem dizendo que ainda é, um, é, um, é uma faca de dois legumes, né? Porque nós não queremos é que tudo seja colocado no futuro. Então, é um complicador, por isso que esse curso é espetacular. E os rankings, né? Para que serve? Bom, os rankings, é isso daí, né? Saiu um hoje ou ontem. A USP, de novo, está muito bem. O pessoal na minha escola já estava feliz que nós somos, olha só, o segundo curso de medicina de toda a América Latina. Então, é bom, mas é isso que eu quero ser o segundo? Não, é para isso que eu trabalho? É isso? Para que serve o ranking, né? Eles têm que, eles influenciam também a reputação. Quanto que o aluno busca tem a ver também com os rankings. Eu fui, teve um debate na Folha de São Paulo ano passado, quando saiu o RUF. Me chamam, todo ano me chamam. Eu fiquei tão chateada, porque estava lá Denise Pires de Carvalho, espetacular, presidente da CAPES, estava eu, tinha mais algumas pessoas, e a gente veio preparada para um debate sobre. Não, todo mundo queria saber por que, que ficou naquela posição e eu tenho. Como é que eu faço para mudar de posição? Está errado. A gente tem que deixar claro que o ranking é bom quando a gente está bem na foto, mas não é só o ranking que interessa, porque eles são construções metodológicas. O ranking de um é diferente do outro e assim por diante. Eles refletem, muitas vezes, situações que são externas às prioridades nacionais, né? Então, eu diria que as métricas devem subsidiar rankings, mas não podem ser subordinadas a eles. Eu acho que na hora em que uma métrica virou a razão de ser daquele ranking, aquele ranking tem um problema muito grave. Então, e as universidades, né? Elas não foram criadas para subir ou descer de ranking. Elas têm um papel que é formar cidadãos, produzir conhecimento relevante e contribuir para o desenvolvimento do país. O outro ponto que eu queria discutir é o da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela veio para ficar. Gostemos ou não. Então, como é que eu posso me fazer uso, me aproveitar dessa potência da inteligência artificial? A gente já viu que ela é capaz de redefinir rapidamente a análise de dados. Então, por exemplo, ela pode ler muito bem vários artigos com dados científicos.
a descoberta dos algoritmos. Isso aí inclusive, foi muito interessante na época da pandemia. Tem um grupo que trabalha em algoritmos, que é da FGV do Rio. Ele mostrou que estávamos usando algoritmos errados para era um grande matemático. Então, tudo isso nasce, a inteligência está fazendo. Aí é uma coisa que me preocupa. Ela faz uma revisão da literatura. E ela vai gerar novas formas de colaboração. Não entre elas, né? Mas a gente vai ter que se preparar para isso. E isso vai ter um impacto em como que a ciência está sendo desenvolvida. Como que ela circula. Porque a velocidade da inteligência artificial é muito mais rápida. Inclusive, escrever papers já está fazendo. E como é que nós vamos avaliar essa inteligência artificial? Eu acho que não vi nenhum critério ainda, a não ser quando ela delira, né? Porque aí. Mas isso é um ponto que temos que estar antenados. Mas eu vejo que a inteligência artificial não vai substituir o cientista, mas vai criar uma nova maneira de fazer ciência. Então, isso é uma coisa que nós, lá no PNPG, temos que estar preocupados com a avaliação, é como é que nós vamos ensinar aos estudantes e o uso dessa inteligência, dessa força. Nós vamos ter que rever os sistemas de avaliação, com muita certeza. E agora o meu outro ponto, que é a querida China. A China, em 2002, investia menos que o Brasil em ciência e tecnologia, com o percentual do PIB. Está claro que o PIB deles é muito maior. Em 5, 10, 20 anos, a ascensão dela foi fora de série. Hoje, ela é a maior produtora de ciência em volume e também em impacto, ela já passou os Estados Unidos. Então, houve uma mudança na geopolítica da ciência. Mas nós ainda aqui no Brasil estamos olhando para o norte antigo. Europa, Estados Unidos. Nós não olhamos para os companheiros. O índice de parceria de trabalhos brasileiros com América Latina e Caribe é muito baixo. Eu fiz esse estudo para a reunião dos BRICS, é assustador. Com a China também, muito poucos. Então, essa geopolítica da ciência, o Brasil vai ter que prestar muita atenção. E ficou evidente, né, que o Brasil, a ciência que o Brasil produz, ela é muito boa. Não vou dizer que é a mais importante do mundo, mas é essa ciência que já gerou alguns produtos que as pessoas não lembram. Na década de 70, com o CT-Petro, Fundo do Petróleo, se financiou na COP um tanque que simulava águas profundas. E o que gerou de conhecimento? Lá da COP, da UFRJ e de todas as outras universidades. Extrair petróleo do pré-sal. Todo mundo dizia que era impossível. Foi o Brasil que fez. Outro exemplo, que é para a gente ter orgulho. A relação entre
Zika e hidrocefalia, foi uma médica do interior da Paraíba que viu, junto com uma obstetra, crianças que nasciam de mães que tinham tido Zika, tinham esse problema. Ou seja, a universidade que a formou muito bem. E foi o Brasil quem deu a resposta, com publicações na Science, na Nature, da lesão que o vírus provocava nas células nervosas. Então, a ciência brasileira é muito boa, mas aonde que a, as coisas apertam? Apertam no financiamento irregular da ciência, da tecnologia e da inovação. É uma curva que sobe e desce, sobe e desce. Então, a gente fica muito dependente de quem está com a caneta. Não tem projetos de longo prazo. O único projeto de longo prazo nacional que eu vejo realmente é o da pós-graduação. Ele tem metas muito claras, ele faz, e é curioso, porque passou por diferentes governos e continua. Tem solavancos, mas continua formando na qualidade. A outra coisa que é preocupante para nós, e que na China eu vi isso não acontece, é a baixa integração entre a ciência e o setor produtivo. A culpa é nossa? Não, não é da universidade. E aí eu ponho, é a minha posição, é do setor produtivo. Ele, enquanto puder ganhar na Bolsa de Valores, ele não vai querer investir em algo que poderá dar certo e que vai levar de 5 a 10, às vezes até 15 anos para realmente trazer o lucro de volta. Então, isso é um problema. E a ausência de uma estratégia nacional de longo prazo realmente estável. Parece que agora nós vamos ter uma estratégia nacional de ciência, tecnologia e inovação, pelo MCTI, de 10 anos. Vamos ver se vai funcionar. Então, são problemas técnicos, não da qualidade da massa encefálica que está aqui distribuída. Então, se não há previsibilidade de financiamento, não há planejamento. Sem integração com o setor produtivo, a perda de impacto econômico. E sem estratégia de Estado, a descontinuidade. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ver. Eu gostaria de dizer que avaliar a ciência é necessário. É um mal obrigatório, mas nós não podemos abrir mão. Sem avaliação, nós não vamos ter dados. E sem dados, você não faz planejamento. Então, para que serve essa avaliação? Produzir conhecimento, formar pessoas, gerar inovação e construir o futuro de uma nação. É um compromisso que eu diria coletivo, né? Eu arriscaria dizer que é medir aquilo que realmente importa para o desenvolvimento científico, social e econômico de um país. Muito obrigada, professor.